Paz, Senhor amados, que Deus lhe abençoe. Para você que está assistindo o meu canal. E quero mandar um abraço para todos que assistiram o último vídeo. E hoje venho falar da, de uma das armaduras de Deus nessa saga aqui no canal. Vamos falar do calçados com o Evangelho da Paz. Efésios 6:15, que vai nos dizer assim: tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Vamos fazer uma breve definição antes de nós começarmos a nossa viagem pela Bíblia. Vamos fazer uma breve definição aqui. Definição sobre o calçados com o Evangelho da Paz. Reconciliação, tranquilidade, absoluta confiança de que Deus está no controle de tudo, evitando conflitos, divisões e falta de perdão. Uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, que eu vou pontuar bastante, é Mateus no capítulo 18. Vou pontuar alguns versos e é sobre o perdão. Quando a gente perdoa, nos traz uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que não vem através da falta de conflitos. Não é uma paz que o mundo pode dar, e sim que Deus pode nos dar. Amém, amados? Então vamos partir aqui para o primeiro versículo, que é lá em João. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. João, no capítulo 14, verso 27, que vai nos dizer assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Eu já falei algumas vezes, em alguns outros vídeos que eu faço, como um devocional de manhã para você escutar, eu já falei sobre a questão de que quando tem fé, não tem medo, e quando tem medo, não tem fé. E é um raciocínio bem simples, porque quando você confia que Deus está no controle, que Deus vai realizar isso, você não tem medo. Olha o que o verso final diz. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. A paz, ela vai trazer uma mansidão para nós, uma fé que a gente vai confiar em Deus, que a gente vai confiar que Jesus Cristo está no controle de tudo. Veja bem, amados, deixo com vocês a paz, e a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. E olha o que eu já falei sobre a questão de que o mundo dá uma paz que é por ausência de conflitos, e é em tudo, seja em guerras, famílias, amigos, no trabalho. A paz que nós temos é a ausência de conflitos. Quando você vai querer buscar a paz, é, você sai num lugar, viaja num lugar onde não tem ninguém, você encontra uma paz, mas é uma paz que o mundo lhe dá. Só que quando Jesus Cristo está falando aqui para nós, deixo com você a paz, não é a paz como o mundo dá, é uma paz diferente. É uma paz que quando a gente sente, a gente sente uma alegria, uma vontade de adorar a Deus, uma paz, uma confiança. Aquilo nos traz reconciliação, tranquilidade, e uma absoluta confiança em Deus, de que está no controle de tudo. Por isso que um crente verdadeiro é aquele que quando está na dificuldade, que está acontecendo, que está caindo o mundo ao seu redor, e o crente está lá, alegre, de boa, feliz. E muitos irmãos vão pensar, mas aquele está com a vida ganha, e vai ver, está passando por uma luta que você não conseguiria enfrentar. Entendeu, amados? É esse tipo de confiança em Deus que nós temos que ter. É esse tipo de entrega que nós temos que ter. O próximo verso vai ser lá em Gálatas, no capítulo 5, o verso 22. Eu vou ler o 21 por encargo de contexto. Invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a estas, declaro a vocês como
como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então veja bem, amados, é paz, alegria, amor e dentre outras coisas que o Espírito nos traz. Desde que haja uma entrega 100%, desde que nós deixamos a nossa vida nas mãos de Deus e fazemos aquilo que Ele quer que a gente faça. Amém, amados? E só para terminar aqui, Romanos capítulo 14, o verso 15, no verso 17, perdão. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, amados? Então que você possa entender que você, para calçar esse sapato do Evangelho da Paz, você precisa perdoar. E agora eu vou entrar sobre a questão de Mateus, como eu já mencionei. Em Mateus, deixa eu abrir aqui, amados. Mateus no capítulo 18 e o verso 15 vai nos dizer assim, calma aí. Capítulo 18 e o verso 15. Aqui. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Veja bem, amados. Ali mais para frente, a Bíblia vai nos dizer sobre a questão das testemunhas. Sobre a questão de que se o irmão não ouvir, você tem que levar testemunhas. E se isso não rolar, não acontecer, leve a situação para a igreja. Mas é um assunto para outro vídeo. Sobre a questão do perdão, eu posso abordar a questão somente do perdão, pois hoje tem muitas pessoas com dificuldades de perdão. Mas o que eu quero trazer aqui, lá no verso 21 e 22 vai dizer assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí a medida do perdão, que muitos falam sobre a medida do perdão, tá aí. E olha o que Jesus vai nos trazer por meio da palavra, no verso 35. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. Amados, ali, Jesus Cristo, por meio de uma parábola, está nos contando que se nós não perdoarmos nosso irmão, Deus não irá nos perdoar. Da mesma forma que Deus nos perdoa pelos nossos pecados, nós temos que perdoar os nossos irmãos pelo que eles fizeram conosco. Isso é bíblico, está na Bíblia, nós precisamos perdoar. E quando nós perdoamos, nós temos a paz, a mansidão de Deus. Amém, amados? E nós temos que lembrar que nós somos justificados mediante a fé. Romanos 5:1. Nós somos salvos por meio de Jesus Cristo que morreu na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar. E olha o que vai dizer em Efésios, capítulo 2, e o verso 17. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
e que você fique com essa palavra e possa levar o evangelho da paz para as pessoas. Claro, Deus não é só amor. Deus é um Deus de justiça também, mas que nós possamos levar o evangelho da maneira correta e verdadeira, nos posicionando da maneira que a Bíblia ensina, e não da maneira que o mundo ensina, e não passando a mão na cabeça de irmãos. Isso está errado. Temos que ficar rente à palavra, com nossas veredas rente à palavra. Amém, amados? Então que você possa entender nesse dia que nós precisamos perdoar. Perdão é necessário em nossa vida. Nos trará a paz de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, Deus te ilumine e que a paz, que esse evangelho da paz, que calce você. Porque quando você está calçado com o evangelho da paz, você passa por tempestades, lutas, desertos, mas a paz está contigo. Você está numa paz tão grande que está na presença de Deus, mesmo na pior situação da sua vida. E é assim que funciona quando estamos calçados com o evangelho da paz. Amém, amados? Que Deus lhe abençoe. Quero dar um abraço ao pastor Hélio, que me ajudou muito está me ajudando muito nesse começo, ao pastor Matiello, da igreja que eu congrego, ao pastor Prando, da igreja Batista Reviver. Um abraço à igreja Batista Reviver também. É uma igreja maravilhosa e Deus está usando muito o pastor Prando para passar a mensagem hoje, nesse mundo em que sofremos com heresias, sofremos com uma distorção do evangelho, com o espírito de enganação, como a Bíblia ensina, que é para nós vigiarmos. A Bíblia diz vigiai e orai. Então que você possa entender essa questão. Amém, amados? Que Deus lhe abençoe grandemente.